Logo porque para vocês terem, evidentemente, isso, as imagens também são gravadas. Ok. Então, evidentemente que vocês vão ter acesso para estar passando um feedback, para estar vendo como eu resolvi, como eu falei. Eu não só vou resolver questão, eu vou falar mais sobre as questões, tá bom? Vocês estão conseguindo, de certa forma, ver a questão direitinho, pessoal? Vocês podem confirmar comigo, levantando a mão, tá tranquilo? Vocês estão conseguindo ver? Sim ou não? Aqui, ó. Estão conseguindo ver? Ótimo. Perfeito. Bora lá, pessoal. Um óleo vegetal. Calma aí. Quando eu falo de óleo, eu estou falando de proteína, estou falando de lipídio, eu estou falando de carboidrato. Eu estou falando de ácidos nucleicos. Lipídios. Lipídios. Muito bem. Qual é a diferença de óleo para gordura? Óleo é mais saudável, acho que ele chega a ser insaturado. E a gordura é menos saudável, saturada. Ó, você olhou para a saturação, querida. Tá? Você olhou para a saturação e você falou. Como é o nome dessa disciplina? Bioquímica. Óleo, quando eu falo um lipídio, óleo é líquido. Tudo bem? Gordura é semipastosa ou sólida. Quando eu digo que aquela gordura é saturada ou insaturada, eu estou falando se ela tem presença de insaturações, quer dizer, dupla ou tripla ligação. Você compreendeu o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Então vamos lá. Um óleo vegetal, bora botar um óleo vegetal aí, vamos colocar o óleo, um dos óleos mais produzidos no Brasil, que é o óleo de soja, tá? Vale ressaltar que toda soja é transgênica no Brasil, tá? Bem como o milho. Um óleo vegetal combina-se com certos elementos em presença de níquel, finalmente dividido. Catalisador. Pergunta, qual é a função do catalisador? Acelera a velocidade da reação. Ele acelera ou ele aumenta a velocidade da reação? Aumenta. O quê? Aceleração ou a velocidade? Porque a aceleração é A uma coisa, a velocidade velocidade. é outra. A velocidade. Boa, garoto. Muito bem. Olha na questão que eu estou falando. A questão ela envolve uma múltipla de informações, uma série de informações. Cuidado, catalisador. Primeiro, qual é a função do catalisador? Ele diminui a energia de ativação. O que é energia de ativação? É a energia mínima necessária para ocorrer uma reação química. Tá bom? Então, ele acelera. Aí tem livros que trazem a palavra acelera. Eu concordo contigo. Mas, de fato, pessoal, a aceleração é uma coisa, velocidade é a outra. Tá? Então, ó. Agora, finalmente dividido, catalisador. E converte-se em gordura sólida. Por que ele colocou gordura sólida aqui, pessoal? Porque existe gordura semipastosa. Agora você entendeu qual a diferença de óleo e gordura? Tá? Basicamente o seu aspecto, mas isso ocorre uma mudança química, ocorre uma transformação. Quer dizer, professor Eduardo, que quando o óleo ele se torna uma gordura sólida, a margarina, que é diferente da manteiga, vale ressaltar que, ao meu ver, a gente compra muita manteiga sendo margarina, ao meu ver, tá? Qual é o elemento que reage com o óleo e como se denomina a reação? Escreva a equação química geral do processo. Essa questão foi tirada de provas passadas. Professor Eduardo, sei não. Vamos fazer. Então, o óleo, pessoal, o óleo, eu vou colocar aqui primeiro ponto. Ponto 1, tá certo? O óleo, ele é um carbono, digamos assim, um óleo. Vem cá, pessoal, um lipídio. Qual é a função química de um lipídio? A função, ele é um ácido carboxílico, ele é um éter, ele é uma acetona. O que ele é?
Depende de qual lipídio você tá falando. Não necessariamente. Por exemplo, quando eu falo de carboidrato, ele tem as duas funções, sim? Aldeído e cetona, concorda comigo? Sim. É ou não é? E o lipídio? Qual é a função básica do lipídio? Ácido. Hã? É um éster. Não, eu não estou falando do caráter, se ele é básico ou se ele... Eu não estou falando do caráter de pH. Entenda? Eu estou perguntando qual a função orgânica. Cuidado, pessoal. O Carlos Diego, ele vai cobrar isso de vocês. Vocês tiveram aí um nivelamento com o professor Ricardo Lira, que eu acho que ele falou sobre química. Funções orgânicas. Muito cuidado. Por exemplo, aminoácido. Eu tenho um radical amina e tenho um radical ácido carboxílico. Então, é preciso que vocês tenham esse conhecimento, tá? Então, não esqueça desse negócio. Eu vou abrir aqui uma aba, tá? Eu vou colocar éster lipídio. Então, só para você ver o seguinte, pessoal. Quando eu falo de éster, necessariamente, eu estou falando de que função? Macromolécula, lipídio, pronto. Eu vou aqui mesmo. Quando eu falo de um éster, pessoal, ele tem uma função como essa aqui, tá? Então, qual é por exemplo, um éster, ele é formado a partir de uma reação de um álcool, cuidado com isso, pelo amor de Deus. São chamados os glicerídeos. Esses lipídios são formados, pelo um álcool, é um triálcool. Por que triálcool? Porque ele tem 3 hidroxilas. Ele apresenta 3 hidroxilas. Cada hidroxila dessa vai reagir, ok? É uma reação meio que de desidratação. Por que desidratação? Porque para cada ligação formada, meus caros amigos, prestem atenção, para cada ligação formada, ocorre a formação de uma molécula de água. Então, a reação que acontece com o álcool, porque eu sei que é um álcool, glicerol, metanol, etanol, tudo que termina em ol, é uma nomenclatura orgânica, certamente é um álcool. Tá? A professora, eu imaginava que álcool só fosse necessariamente álcool etílico, o álcool que nós estamos usando. Não, álcool é uma função orgânica. Quando a gente fala de sal, todo mundo pensa que sal é o cloreto de sódio, sal de cozinha. Calma. Quando eu falo de açúcar, sacarose, o açúcar de cozinha. Daqui por diante, quebre esse paradigma. Então, aqui vai ser o glicerol reagindo com ácido graxo. Então, ele vai formar o triacilglicerol. É um éster, pessoal. Qual a função éster? Tá aqui, ó. Quando eu tenho a carbonila ligada a um outro carbono. Isso aqui é um éster. Tá? Então, voltando aqui para a nossa lista de questão, o óleo vegetal combina-se com certo elemento. Então, o óleo vegetal, pessoal, ele vai ter necessariamente dupla ligação, tá? Eu vou ter carbono ligado a carbono. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter uma dupla ligação aqui. Essa dupla ligação com outro carbono. Então, eu tenho carbono e dupla ligação. Carbono, dupla ligação. Necessariamente, essa dupla ligação, pessoal, ela vai reagir na presença de um catalisador. Aqui eu vou ter a presença de um catalisador. Que esse catalisador pode ser 2 tipos. Ele mencionou aqui o níquel. Pode ser o níquel, pode ser a platina. Mas, Eduardo, eu não estou fazendo curso. Eu não estou fazendo curso de química. Calma. Vocês pensam que quando vocês chegarem a uma parte da faculdade, por exemplo, silicona. Seja de adição, silicona pesada, silicona leve. Quando você mistura as duas pastas,
Um exemplo, quando você mistura as duas partes, você tem que manipular aquilo ali de forma muito rápida e com maior área de superfície, porque você tem um catalisador ali. Tá? Então, ali você tem um catalisador. Então, aquele catalisador, ele tem uma ação. Então, fique ciente. É seara, sim, de vocês. Então, o óleo, claro, aqui nós vamos ter o óleo, C dupla O. Se ele tem dupla ligação, ele é uma cadeia saturada ou insaturada, pessoal? Insaturada. Insaturada, boa. Dupla ou tripla ligação apresentou, isso já é o suficiente para nós falarmos, tá bom? Que se trata de uma insaturação. A grosso modo, eu não gosto de dizer, a minha primeira formação, sou químico. Mas a coisa não acontece muito bem assim. As pessoas dizem, cadeia saturada é aquela que só apresenta somente ligação simples. Não, o conceito não é esse. O carbono que está aqui, ele apresenta 4 ligações para ficar estável. Então, aqui do meu lado direito, eu tenho um hidrogênio. Eu sou o carbono. Eu tenho um hidrogênio, olho para o hidrogênio. Olho para a esquerda, vejo outro hidrogênio. Beleza, estou bem acompanhado. Olho para cima, outro hidrogênio. Olho para baixo, outro hidrogênio. Aí eu, meu Deus do céu. Estou arrodeado de hidrogênio. Eu não aguento mais hidrogênio. Eu estou saturado de hidrogênio. Quando a gente diz, eu estou saturado de você, eu não lhe aguento mais. É como o carbono. O carbono olha para um lado, olha para o outro, olha para baixo, olha para cima, e só tem o que, galera? Isso, só tem hidrogênio. Ele está saturado, não de ligações simples. Ele está saturado necessariamente, pessoal, ele está saturado necessariamente de ligação, de hidrogênio. Então, esse cara aqui, ele vai reagir necessariamente com H2, pessoal, com hidrogênio. É uma reação que eu vou chamar uma reação, pessoal, de adição. Tá? Essa reação é uma reação de adição na química. Então, o hidrogênio, o catalisador, vai quebrar a dupla ligação e vai formar, pessoal, a nossa gordura. Simples assim. Qual é o elemento químico que reage com o óleo? Está aqui. Qual é o elemento químico que reage com o óleo, pessoal? H2. Quem é H2? Hidrogênio. Então, essa reação é uma reação de hidrogenação. Se você pegar a gordura hidrogenada, vocês ouviram falar disso? Quem faz bolo, quem gosta de... Eu, pelo menos, gosto de muito para a cozinha, mas não só para comer. Gosto muito mesmo. Então, você observa que eu vou ter essa gordura, pessoal. Ela pode ser uma gordura trans, sim ou não? Pode. Qual é uma gordura trans? O que é uma gordura trans? Lembre, pessoal, que eu estou falando isso porque imagine uma questão como essa envolvida a uma doença chamada arteriosclerose. É necessário que vocês tenham essa denominação. Então, de forma muito abreviada, a resposta da questão seria essa? Sim. Mas o tanto de informação que aqui nós extraímos, o óleo vegetal, a questão da saturação e insaturação, a questão do catalisador, que ele acelera, não, ele aumenta a velocidade da reação e diminui a energia de ativação. Então, quanto a velocidade aumenta, ocorre a diminuição da velocidade, tá? Escreva a equação química geral do processo. Tá aqui, pessoal. Somente isso aqui. Quer dizer que essa criança aqui, a manteiga, é a manteiga. Tá certo? A manteiga não, é a margarina, né? A margarina vai ser a margarina, ok? Professor, me diga uma coisa. Aquela cor da margarina é pigmento. É pigmento. Tá certo? Na verdade, depois do processo de hidrogenação, ela fica branca, esbranquiçada, ela é branca. Ok? Sorvete, gordura sem sabor.
Sorvete, sério, é gordura. É mais ou menos proveniente muito parecido com essa reação. Só que não é óleo vegetal, mas outros tipos de óleos, que eles passam por outros tratamentos químicos. Tomar sorvete hoje é bom, é gostoso, não tenha dúvida. Muito saboroso. Mas tem gente que exagera. Na verdade, é a mesma coisa de você pegar uma gordura de uma banha de porco, imagina ali. Aquela banha, aquela dissolvida, e você congelar aquilo e comer. Ah, o gosto é ruim. Agora, tu imagina isso sem sabor. Aí tu bota uns sabores lá, compra umas essências, que são ésteres. As essências são ésteres. As essências são ésteres. Por que tu tá falando de essência, professor Eduardo? Vamos lá. Para dentro da seara da odontologia. Tem muito produto que tem essências. Tem cheiro. Tá bom? Por exemplo, o lençol. Né? O lençol que a gente coloca para fazer isolamento. Né? Isolamento total. Tem lençóis que tem um cheirozinho agradável, mas tem pessoas que têm alergia. Aí você está percebendo que ele vai ter alergia a quê, pessoal? Ele vai ter alergia a quê? Só um minuto. Ele vai ter alergia a quê? Necessariamente ele vai ter alergia ao éster. Tá bom? Professor Eduardo, eu estou percebendo que a gente está indo com outro nível de questão, com certeza. Professor, essa resposta, ela vai ficar mais detalhada para você? Vai. Depois que a gente resolver, dar um tempo para vocês resolverem, a gente vai, eu vou colocar lá no nosso livro, tá? De solução de questões, a questão devidamente comentada. Dúvidas aqui, pessoal? Sim ou não? Alguma dúvida? Posso passar para a próxima questão? Sim ou não? Sim. Posso? Perfeito. Segunda questão. Vala-me Deus, o que é isso? Os cremes de beleza para o rosto... Oi, querido. Pode perguntar. Ela para o senhor repetir só aquela parte do hidrogênio, quando ele fica com dupla ligação. Muito bem, é um prazer. Olha, toda reação de que um óleo se transforma em gordura, trata-se de uma reação de hidrogenação. O óleo, ele é uma cadeia carbônica, lembrando que um óleo, ele é um composto orgânico que tem ali um éster, tá? Ele está dentro do grupo dos ésteres, ok? Então, toda vez que o óleo se transforma em gordura, como a questão nos traz aqui, que o óleo vegetal combina com certo elemento, você tem por obrigação, sim, saber, tá certo? Que esse elemento é o hidrogênio, para formar uma gordura, que eu vou chamar aqui, aproveitando a sua pergunta, gordura hidrogenada. Muito bem, Calopsita. Hidrogenada. Tá certo? Gordura hidrogenada. Por que gordura hidrogenada, professor Eduardo? Porque aquele óleo, que era um carbono dupla ligação, essa dupla ligação, ela deixa de existir porque ela reagiu com hidrogênio. Tudo bem, pessoal? Então, que isso fique bem claro. Gordura hidrogenada. Eu sanei vossa dúvida, senhorita? Sim, professor, obrigada. De nada, eu estou à disposição. Por favor, perguntem mesmo. A dúvida de um pode ser a dúvida do outro, tá bom? Então, na segunda questão, olha aqui. Professor Eduardo, essas questões vieram de quem? Ixi, Maria, de provas passadas, de vários casos, principalmente de provas passadas. Vamos lá. Os cremes de beleza para o rosto, mãos e corpo são constituídos de uma base, veículo expediente, a qual são incorporados aos chamados princípios ativos, como o ácido A-hidroxietanoico. Aí eu paro aqui e você se pergunta o seguinte: meu Deus do céu, vou ter que saber tudo isso. Bom,
Professor, eu quero fazer estética, eu quero me formar, quero me especializar em harmonização facial. A harmonização facial tem um boom hoje no mercado, como a ortodontia foi há um tempo atrás. Né? Todo mundo querendo fazer orto. Agora, todo mundo quer fazer harmonização facial, certo? Quer fazer preenchimento de lábio, quer fazer preenchimento de mento. Rapaz, vamos lá. Uma série. Aí tem um ácido chamado ácido hialurônico. As pessoas estão fazendo harmonização facial sem saber o que é ácido hialurônico. Será que primeira pergunta, será que toda pessoa pode receber ácido hialurônico? Pergunta 1. Certo? Então, são uma série de informações que vocês têm que conhecer. Não é só os sucessos que têm que ser alcançados com a harmonização facial utilizando aquele programa. Procurem os insucessos. São muitos. Mas por que insucesso? Porque você pulou etapa. Você não pode queimar etapas. Vocês tratam com a vida alheia. A vida alheia não é só morreu, continuar vivo, não. Você pode causar um trauma psicológico a uma pessoa, porque todo mundo tem medo de dentista. Tá? É uma série de coisas. Então, para a renovação celular ou a ureia hidratante, uma receita muito comum de cremes à base de cold cream. Descrita essa aqui, cera branca, espermacete, já vocês vão ficar besta, óleo de amendoim, borato de sódio, água de rosas, né? Leite de rosa aí, conservante. QS, pessoal, é quantidade suficiente. QS significa quantidade suficiente. O espermacete da receita é uma mistura de ceras, triglicerídeos, extraída da cabeça da cachalote, uma espécie de baleia. A cabeça da cachalote representa mais mas de sua massa corporal, e 90% da massa da cabeça é dada pelo órgão chamado espermacete, gordura pura. A função dessa massa oleosa é manter a densidade da cachalote igual à densidade da água em ambiente que varia muito conforme a profundidade. Eu vou ler muito rápido, tá certo? É só por uma questão de informação, tipo questão de ENAD, viu, galera? Na superfície, e é isso que os professores vão promover. É isso que eles vão promover. Eles estão orientados a isso, tá? Colocar questões contextualizadas. Na superfície das águas mais frias, tá. Na superfície, as águas são mais quentes e menos densas e vão se tornando mais frias e mais densas, à medida que se tornam mais profundas. Quando a cachalote mergulha a cerca de 1.000 metros de profundidade ou à procura de lulas, elas se alimentam de lulas, chamadas lulas gigantes, principalmente na região de Humboldt, tá? Por isso que nós chamamos as lulas de Humboldt. Seu principal alimento, a espermacete cristaliza, ela solidifica, pessoal, em função da diminuição da temperatura da água e sua densidade aumenta, igualando a densidade das águas profundas. Quando você coloca a margarina que ficou fora da geladeira, Fortaleza é uma região muito quente, né? Nós estamos próximo à linha do Equador. Quando você tira essa margarina ou essa manteiga, ela fica um quanto liquefeita. Aí as pessoas vão e colocam aonde? Isso, colocam dentro da geladeira para ela voltar, esfriar. Aí eu comprei um sorvete, o bicho tá líquido. Olha o sorvete, a gordura que eu tava falando. Aí tu coloca dentro de quem? Do congelador. O chocolate tá mole, aí tu vai e coloca dentro da geladeira. Por quê? Tu acha que aconteceu o que ali? A gordura, ela voltou para uma densidade diferente. Quando a cachalote retorna à superfície, esse espermacete funde, quer dizer que quando ele funde, ele torna ao estado de agregação líquido, devido ao aumento da temperatura e diminuindo a densidade. Um dos principais componentes do espermatozoide é o palmitato de acetila. Pessoal, quando vocês se depararem com esse tipo de nomenclatura, ato no começo, a terminação ato no começo e ila no final, se trata de um éster. Éster, lipídio, lipídio, ó. O que determina um lipídio, professor Eduardo? Determina isso aqui, ó.
Essa cadeia carbônica, inicialmente, ela tem 15 carbonos. Essa aqui tem 15 carbonos. Então, eu abreviei, eu não ia construir 15 carbonos desse lado e 15 desse lado. Dariam, no mínimo, aí 30 carbonos, fora os carbonos que estão ligados aqui. Então, o que determina o éster, pessoal, é a presença desse cara aqui, ó. Pelo amor de Deus. Professor Eduardo, que se eu jogo um hidrogênio bem aqui, eu tenho um aldeído. Ó, um ácido carboxílico. Perdoe, eu tenho um ácido carboxílico. Então, toda vez que tu tiver C dupla O ligado a O, eu tenho um éster. Ó, C dupla O ligado somente a oxigênio. Identifique e classifique, identifique a que classe de lipídios pertence o composto citado. Vocês estão percebendo que a prova, as questões, vocês fizeram quantas atividades do professor Carlos Diego? Ele perguntou lá, uma das perguntas, eu vi isso antes de montar essas questões. Ele perguntou, classifique os lipídios. Foi ou não foi? Ele perguntou isso. E vocês colocaram lá na atividade, tiraram a fotinha e postaram. Aqui eu estou perguntando. Identifique a que classe de lipídios pertence o composto justificado. Justifique. Tudo bem. Alguém vai optar? Alguém vai dizer? Eu acho que é uma cera, professor. É o quê? Uma cera. Beleza, garoto. Cerídeo. Um cerídeo. Gostei. Por que ele é um cerídeo? Porque ele é um cerídeo. Dá para ver porque ela tem um ponto de fusão alto de acordo, quer dizer, tem um ponto de fusão alto de acordo com a questão, tem o ácido graxo. Cadeia carbônica, digamos assim, vou abrir grande. Fui claro? É uma cadeia carbônica grande? É ou não é, pessoal? Eu tenho 15 carbonos de um lado, tenho 15 do outro. São 30, eu tenho uma massa muito grande. Concorda comigo? Cadeia carbônica, o quê? Muito grande. Outra, pessoal. Função o quê? Função éster. Função éster. Bora, éster. Sai. Função éster. Então, olha como uma questão simples. Tá certo? Olha, vamos lá. Isso aqui é informação só. Enchimento de linguiça, a grosso modo. É bom que traz informação para nós, não tenha dúvida, né? Mas a questão era essa. Ele poderia muito bem colocar essa questão e dizer aqui, ó, de acordo com a estrutura molecular abaixo, classifique o lipídio que pertence ao composto acima citado. Justifique. Tá aí, pessoal. Eu não sei qual é o seu nome. Que quem respondeu, por favor? Isaac. Isaac. Muito bem, Isaac. É exatamente isso. Pessoal, vamos focando nisso. Posso ir para a segunda questão? Aliás, nós estamos na segunda questão. Posso ir para a terceira? Sim ou não, pessoal? Sim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou, em vez da terceira, que também é de lipídios. É de lipídio? Eu vou para a 11ª. Porque, 15ª. Perdoe. Por quê? Porque aqui eu quero fazer várias questões de vários setores. Questão que vai cair na prova, tanto do Ricardo Lira, como no Carlos Diego. Diferença de concentração. Uma com a solução, quando ela é isotônica, quando ela é hipertônica, quando ela é hipotônica, quando ocorre difusão, quando ocorre osmose. Foi claro? Transporte ativo, transporte passivo. Ok, pessoal? Então, que vocês me permitam rapidamente aqui
fazer uma coisa aqui, por favor. Pode ser simples, mas é bem legal, tá? Para a gente entrar, lógico, evidentemente, nessa resolução das questões, eu vou colocar aqui, estou colocando no canto errado, tá? Eu vou colocar aqui a animação. Olha aqui como é legal. Animação de transportes passivos. Qual a diferença de um transporte passivo para um transporte ativo, pessoas? Tá certo? Então, não necessariamente vocês vão ter que... Você tem que entender primeiramente. Preste bastante atenção. Por favor. O transporte passivo é sem gasto de energia. Em contrapartida, o transporte ativo é com gasto de energia. Ok? Perfeito. Quando eu falo de transporte passivo, sem gasto de energia, ele pode ser uma difusão simples, uma difusão facilitada, ou pode ser a osmose. Ok? Ou pode ser a osmose. Então, nós vamos ter 3 processos, nós vamos ter 3 processos passivos, e quando eu falo e transporte passivo, entendam o que eu vou falar. Isso aqui vai ficar gravado, está sendo gravado. Transporte passivo ocorre a favor de um gradiente de concentração. A favor de um gradiente de concentração. O transporte ativo se gasta energia, se gasta aquela molécula, né? aquela moeda energética chamada ATP, adenosina trifosfato. Tá? Essa molécula, eu vou ser bem franco com vocês, ela é dispendiosa, que é você gastar energia, transporte ativo. E esse transporte ativo, pessoal, nós temos ali na membrana plasmática um exemplo bem clássico, que é a chamada bomba de sódio e potássio. Aonde, basicamente, ele vai colocar um sistema, uma proteína, tá certo? Complexa, não é uma proteína simples. Ela vai colocar 3 potássios, 3 sódios para o ambiente extracelular e 2 potássios para o meio intracelular. Alguém já pegou um ônibus lotado? Como será papicu? Se bem que lockdown ou não, os ônibus continuam do mesmo jeito. Vamos acontecer uma situação. Vou pegar um ônibus aqui, são 10 quarteirões. Está tão lotado, que tu tem que descer logo. Então, tu passou ali, tu tem que enfrentar todo aquele batalhão de pessoas te empurrando, e tu empurrando, tu quer passar. Vem cá, tu tá indo contra um gradiente ou a favor a um gradiente? Nadar contra a correnteza. A correnteza tá vindo, tu tá nadando, tu não sai do lugar. Tu tá contra um gradiente de concentração. Agora eu vou nadar a favor da correnteza. Aí é bom demais. Você vai ter ajuda em relação a isso. Então, agora eu entendi. O transporte sem gasto de energia é a favor da maré. Não, tu não tá indo contra o gradiente. Quando tu entrou no ônibus ali e tenta... Quando tu chega lá no final, desceu na tua parada, tu tá todo suado, cansado. Meu Deus do céu, gastou uma energia danada para você bateu de frente com um gradiente de concentração. Estava muita gente concentrada. Você tinha que entrar ali, mas para entrar e quebrar essa barreira, é necessário gastar energia. Gastar energia, tá? Então, esse transporte passivo, pessoal, ele pode ser de 2 formas. E aí, pessoal, tudo bem? Ok. Vamos falar. O transporte aqui eu vou, evidentemente, passar o vídeo sem o som, porque aqui, ó, eu vou ter no meio sódio, meio externo, tá certo? Células, citoplasma, meio interno. Você observa que as membranas, olha a membrana plasmática aqui, pessoal. Que legal.
A membrana plasmática é uma bicamada lipídica, tá certo? Fluida. Fluida por quê? Cuidado, questão de prova, porque apresenta colesterol. O colesterol, ele é importante na membrana plasmática porque é responsável pela fluidez da membrana. Então, nós temos a cabeça e nós temos a cauda, aonde a cabeça ela é hidrofóbica ou hidrofílica. Qual a diferença entre hidrofóbica e hidrofílica? A cabeça é o quê? Eu acho que a cabeça é hidrofólica, que ela reage com a água. Não. Eu acho que ela é hidrofílica. A cabeça, ela tem afinidade com a água. Ela é hidrofílica. Cuidado em relação a isso, tá bom? Afinidade. Hidrofílica. Filia significa afinidade. Hidrofóbica, fobia, medo, aversão, tá? Então, a cabeça, ela é hidrofílica, enquanto a cauda é hidrofóbica. A cauda é lipídica. Essas características aqui é proteína, pessoal, tá? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Se a cabeça é hidrofílica, ela é polar ou ela é apolar? Ela tem uma característica polar ou uma característica apolar, pessoal? Polar. Polar. Beleza. A água é polar ou apolar? Eu não coloquei nenhuma questão de água, se ela é polar ou apolar. Por quê? Porque eu quero que todo mundo me ouça aqui. Todo mundo vai ter a obrigação de saber. Ixi, Maria, tá com raiva, professor? Não. Estou falando sério. A molécula, vou falar devagar. A molécula de água, a substância composta água, ela é polar. Polar com a polar são semelhantes, têm afinidade. Se a cabeça é polar, ela tem afinidade com quem? Com água, sim ou não? Por isso que eu chamo ela de água, aqua. Hidrofílica, afinidade com a água. Enquanto, se eu pegar esse copo, coloquei 10 ml de 10 mililitros de óleo. Vão se misturar, pessoal? Sim ou Não, porque o óleo não, é porque são polar. miscíveis. Porque a água é polar e o óleo é o quê? Apolar. Foi claro, pessoal? Semelhante, tem uma frase na química que, basicamente, claro, ela não é extremamente verdadeira. Nada é verdadeiro, 100%. Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então, cuidado aqui. Então, aqui, pessoal, nesse vídeo, nós vamos ver alguns transportes. Vocês observem aqui, claramente, que eu vou ter o sódio, de um lado, muito concentrado, e vou ter o potássio. Quer dizer, professor Eduardo, que esse que está nessa cor, enquanto esverdeada, é o sódio. Se você olhar por vista, tu vai perceber que o sódio tem mais sódio do que potássio. Já que no meio intracelular, quer dizer, no meio citoplasmático, eu vou ter, necessariamente, pessoal, eu vou ter o potássio, tá? Aqui, rodando. Ok? Perfeito, pessoal? Então, vocês vão observar... Deixa eu ver se o vídeo está rodando por quê, meu filho? Tá? Então, cuidado em relação a esses aspectos. Olha, a água, ela vai passar de boa. Primeiro, a água, ela passa. Agora eu vou pegar vocês. A água é uma difusão. A osmose é uma difusão. A osmose é a passagem do solvente. Professor Eduardo, calma. A água é a passagem do solvente. A osmose é a passagem do solvente. No caso em meio
meio vivo, nós estamos falando da água. A água é um solvente universal. Concordo. No ambiente biológico. No ambiente biológico. Não necessariamente, ainda tem umas exceções. Tá certo? Porque tem reações químicas, como as bactérias, que realizam o processo de obtenção de energia, de processos de reações químicas para obter energia, tá certo? Elas não precisam de água. Não necessariamente. Por isso, tem esse detalhe. Muito bem. Vamos aqui. A água, ela vai passar de um meio, cuidado, mais concentrado para o meio menos concentrado ou do menos concentrado para o mais concentrado? Do menos para o mais. Show! Se é do menos para o mais, eu posso dizer que a osmose ocorre do meio hipotônico para o meio o quê? Tônico. Hipertônico. Cuidado. Muito bem, senhorita. Exatamente isso que você falou. Ok? Já o soluto, eu estou falando do solvente. Já o soluto é o contrário. Ele vai passar do meio hiper para o meio o quê? Hipo. Foi claro, pessoal? A água, ela vai passar do meio hipo para o meio hiper. O soluto vai acontecer do meio hiper para o meio hipo. Gente, vocês têm que entender isso. Ok? Então, eu vou ter proteínas, evidentemente, vinculadas com esse processo. Então, você vai observar que eu vou ter proteínas aqui com a difusão facilitada porque eu vou ter proteínas necessariamente específicas para esse caso. Fui claro? Beleza? Quer entender isso, pessoal? É só você botar uma animação aqui, proteína de canal, já tem proteínas que normalmente aqui o nome já está dizendo, canal. Já essas proteínas, ela tem um arcabouço diferente, tá certo? Aqui, ela abre e fecha. É um sistema de fechadura. Ela vai incorporar, ela vai fechar, tá certo? E vai abrir. Diferente da proteína canal, que basicamente ela é uma passagem total, ok? Então, muito cuidado em relação a isso. Vamos voltar lá para a nossa questão, em que ela diz o seguinte, queridos. Olha aqui nossa questão. O diagrama apresenta a concentração relativa de diferentes íons na água. Barras claras. Quer dizer, eu vou aumentar aqui para, evidentemente, vocês terem uma visão melhorada do nosso diagrama. Quer dizer que aqui eu tenho sódio, quer dizer, lembre-se que relativa a diferentes íons na água, barras claras, e no citoplasma de algas verdes, barras escuras. Tá certo? Pessoas, aqui eu vou ter sódio, potássio, cálcio, magnésio e cloro. O que eu posso falar da barra clara? Vamos lá, pessoal. O que é barra clara? É água, é íons na água. Digamos o seguinte, aqui, pessoal, na água, tá? Diferentes na água. Ele é hipo ou é hiper? Aqui, o sódio. Na barra clara. Hipo. É hipo, beleza, garoto. Na barra escura, que é no citoplasma. Hiper, não é isso? Beleza. E assim, se você fizer essa análise, você vai perceber que vai acontecer para todos os íons. Vamos lá para a questão, tá? Vamos lá para a questão. A questão diz o seguinte: as diferenças na concentração relativa de íons mantêm-se devido a osmose, transporte ativo através da membrana, difusão através da membrana, transporte passivo através da membrana, barreira exercida pela parede celulósica. Eu acho que é a osmose, não? Do meio hipo para o hiper. Senhorita, como é seu nome? Carla. Carla. E a todos que estão me ouvindo, preste bastante atenção. Toda vez
toda vez que você tiver íons, ok? Eles são estruturas muito grandes, compreende? Ele não consegue fazer isso sem gastar energia, ok? A concentração, ela vai ser mantida, porque só vai passar o sódio. No momento, vincula aqui a ideia comigo, por favor. Se eu tenho que necessariamente passar sódio, eu tenho que colocar na jogada outro íon, sim ou não? Qual é esse íon? O potássio. Concorda comigo? Para manter a homeostasia, para manter o equilíbrio iônico. Fui claro? Para que quer dizer, professor Eduardo, que eu não consigo transportar só o sódio? Não. Ele está vinculado com um transporte de compensação também. Um transporte de compensação. Quer dizer que se sai 3 sódios e entra para que saia 3 sódios, é necessário, necessariamente, ter uma compensação na balança. Foi claro? Essa diferença, professor Eduardo, que eu estou vendo no diagrama, essa diferença ela tem que acontecer para que os outros transportes que tu me citou agora ocorram, como a osmose. Quer dizer, a osmose vai continuar. Quer dizer, professor Eduardo, que vai acontecer só transporte passivo? Não. Se está acontecendo transporte passivo, concomitantemente está acontecendo quem? A osmose. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Cuidado com isso. Então, de cara, depois dessa minha explanação para vocês, essa minha troca de conversa, troca de diálogo com vocês aqui, qual seria a resposta? Transporte ativo. Transporte ativo através da membrana. Todo mundo entendeu, Até pessoal? porque você falou na animação anterior que o sódio ele fica em maior quantidade no meio extracelular, né? E ali está o contrário. No diagrama. Com certeza, eu concordo com você, mas entenda uma coisa aqui, que ele está dizendo, no extracelular, ele está dizendo, o diagrama apresenta a concentração relativa a diferentes íons na água. Na água. Deu para entender? Só que o meio extracelular, pessoal, entenda o seguinte. Por exemplo, quando ele fala a água, necessariamente, preste atenção comigo, a alga marinha, ela está boiando, certo? Ok, a alga está ali. Mas vem cá, o meio extracelular é a água, é o açude, é o oceano, ou é aquele meio extracelular dentro de um tecido? Você entendeu, Girão? Sim, professor. Cuidado. Porque as pessoas, digamos, vai lá, eu sou uma célula. Nós vamos lá para todo. Vamos aí conhecer o Mar Morto. O Mar Morto tem uma concentração, salvo engano, é de 300 e alguma coisa, eu não sei predizer, mas é por volta de 300 e 400 gramas por litro de gramas de sais, que são vários sais, por litro de água. Quer dizer, se tu pegar 1 litro de água e destilar ou ferver, evaporar toda a água, tu vai obter meio quilo de sais. Não é só o cloreto de sódio. Tem mais cloreto de sódio do que outros sais, evidentemente. O que que acontece? Eu sou a célula. Eu sou a célula. Quando eu mergulhar, eu vou ficar boiando lá, ó. Boiando, por que eu vou boiar? Porque eu sou mais denso ou menos denso do que a água? Menos. Menos denso, vou boiar. Só que a água do mar, ela vai começar a tirar a água do meu corpo. Ela vai começar a tirar a água do meu corpo, eu vou ficar desidratado. É tanto isso no Mar Morto, você pode passar no mar, se não me engano, 30 minutos. Aí você tem que tirar, é lei. Senão você pode morrer por uma desidratação. Então, cuidado com o que essa barra está falando. Ele não está falando que o oceano, digamos assim, ou o mar, ou um lago, porque algas, eu não só... Ela é um protista,
É um reino, não é planta. A alga marinha não é planta. Tá? É um reino protista. Está dentro do reino protista. Tá? Então, cuidado. Ele está dentro de um tecido. Por isso que essa questão pega muita gente. Porque ele acredita que o meio extracelular é o meio necessariamente... É o meio que está... O meio extracelular é dentro do tecido, não é lá fora. Beleza? Então, a alternativa correta, B de bola. Tá? Ok, pessoal? Vou limpar, não. Vou prosseguir. Vamos prosseguir aqui, pessoal, com mais questões. 11ª. Deixa eu ver se é essa 11ª aqui mesmo. Sim, é a 11ª. Vamos lá, pessoal. Analise a seguinte experiência. Primeira etapa, procedimentos, né? Primeira etapa do procedimento. Em 2 tubos de ensaio, numerados 1 e 2, acrescentas no tubo 1 água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, H2O2, tá certo? Que vocês viram lá com o professor Ricardo Lira, que existe uma organela citoplasmática chamada peroxons, tá? Que tem uma enzima chamada catalase, que é responsável de quebrar o peróxido de hidrogênio em água e liberação de oxigênio para o sistema. Fique claro? Muito cuidado, tá? Acrescenta-se, né, água oxigenada, dióxido de manganês. No tubo 2, água oxigenada mais fígado, pedaço de fígado. Resultado obtido: formação de borbulhas nos 2 tubos. Essas borbulhas, pessoal, significa o quê? Que a água oxigenada está sendo quebrada, que está sendo liberado o quê? Oxigênio. Perfeito. Conclusão: desprendimento de gás oxigênio proveniente da decomposição da água oxigenada devido ao dióxido de manganês no tubo 1 e a substância liberada pelo fígado no tubo 2. Segunda etapa, procedimento, adição de nova quantidade de água oxigenada nos 2 tubos da primeira etapa dessa experiência. Resultado obtido: novo desprendimento de borbulha, gás, oxigênio nos 2 tubos. Conclusão: o dióxido de manganês no tubo 1 e a substância liberada pelo fígado, tubo 2, não foram consumidas nas reações da primeira etapa. A resposta está aqui. Toda reação catalisada, o catalisador é o único que não é consumido em uma reação. Fui claro? Vou repetir. Para toda proteína é um catalisador, verdadeiro ou falso? Pode repetir, professor, que eu não ouvi. Toda proteína é um catalisador? Não. Não, sim, Não. é verdade. Ó, toda proteína é uma enzima? Não. Ó, toda proteína é uma enzima? Não. Não. Toda enzima é uma proteína? Sim. Não. Existe uma exceção, é a RNA polimerase. Ela é uma enzima, ela faz um processo enzimático, ela tem um processo de catalisador e ela não é de origem proteica. A gente está acostumado a ver que todo catalisador, toda enzima é uma proteína. Verdadeiro. Não. Só basta uma exceção para isso deixar de ser verdade. Tá? Então, a RNA polimerase, que está relacionada com o processo de duplicação e replicação, lá no processo de formação, tá? Duplicação, transcrição, aquele processo que ainda vocês vão ver, ok? Ela não é de origem proteica. RNA polimerase é uma exceção. Muito cuidado com isso, meus caros. Não foram consumidas as reações.
Com base nesta experiência, podemos concluir que o dióxido de manganês é a substância liberada pelo fígado são o quê? Ionizadores, enzimas, substâncias orgânicas, catalisadores ou substâncias inorgânicas? B? É B ou D? Será que toda enzima é um catalisador? Eu não sei, eu citei enzimas porque enzimas, tipo, no final das reações, elas sempre retornam à forma inicial. Elas nunca... Ah, sei não. Eu acho que é catalisadora, porque são as únicas que não são consumidas na reação. Olha aí, pessoal, muito cuidado com essa questão. Enzima, não necessariamente, ela tem uma função básica, certo? Por exemplo, a função básica da enzima é catalisar. Eu posso dizer que toda enzima é um catalisador? Não. Existem enzimas com outras funções que não são de catalisadores. Fui claro? Geralmente, eu digo que a enzima tem uma função de catalisar. Fui claro? Mas tem enzimas que não têm a função de catalisador, que tem outra função. Foi claro, pessoal? Como aceptores, por exemplo. Tudo bem? Então, a resposta correta, D de dado, catalisador. Tá bom, pessoal? Cuidado em relação a esse quesito, ok? Pessoal, de antemão, deixa eu só ver aqui uma coisa rapidinho. De antemão, eu queria passar para vocês que é necessário vocês estarem resolvendo essas questões, tá? Para nós darmos continuidade à projeção, evidentemente, de mais questões para vocês fazerem para a prova, ok?